Bem-vindo, aventureiro, aventureira, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje, no quadro Amor, Sexo e Terapia, vamos falar referente a opinião é igual, cada um tem a sua. Bora lá? Pois bem, opinião, gente, realmente é igual orifício rugoso que cada um tem o seu. E automaticamente, quando se tem uma opinião, você a defende com unhas e dentes. Então, a minha pergunta é: como aceitar a opinião do outro e como respeitar a opinião do outro? É fácil? Não, não, não. Porque quando nós estamos dando a nossa opinião, para nós, aquela é a verdade absoluta. É nisso que eu acredito, é por isso que eu brigo e é isso que a pessoa tem que entender. Ao mesmo tempo, a pessoa pensa da mesma forma. Ela tem a opinião dela, ela dá a opinião dela e ela quer que aceitem, que respeitem. E em muitos casos, existem pessoas que querem empurrar a opinião delas goela abaixo das outras pessoas. Hoje, a gente vê muita briga referente à parte de política, na parte de religião, e isso é muito desagradável, porque isso mostra que as pessoas não têm respeito pelas outras. Porque se eu respeito a outra pessoa, óbvio que eu vou aceitar a opinião dela. Não vou concordar, não vou pegar a opinião dela para mim, não vou pegar a opinião dela como a minha verdade, mas eu vou tentar entender o motivo que ela pensa assim. Aqui em casa, eu sou a única que não gosta de político, acho até um saco, porque eu acho que é muita baixaria, é muito bate-boca, tem lá os famosos debates aonde você assiste, estão quase se pegando um ao outro, e a hora que finaliza, eles juntam, vão para uma churrascaria, vão comemorar, e nós que estamos atrás das câmeras, a gente fica brigando por conta daquelas pessoas lá. Então eu não gosto de política. É aquela história, a gente vota acreditando que a pessoa vai ser boa, de repente não é, isso faz parte. Então daí na próxima a gente tenta escolher melhor. Mas o meu filho caçula e o meu marido, eles já debatem. Eles já, assim, gente, eles entendem de política, eles estão a par de tudo que acontece. Então chega em casa, então um começa a falar, o outro já vem com a opinião dele. A minha sorte é que os dois tá do mesmo lado. Porque imagine se um fosse de um partido e o outro fosse do outro. Eu ia enlouquecer. Porque imagina, né? Se os dois tendo a opinião muito parecida, quase igual, eles, quem vê de fora pensa que tá brigando, imagina se eles tivessem realmente opiniões diferentes. Gente do céu, ia ser uma loucura. Só que o meu caçula, ele leva isso para fora de casa. Então, no colégio, estava tendo muito debate, assim, entre professor e alunos, e às vezes ele chegava em casa dizendo: a professora falou isso, então eu peguei, não aguentei e respondi. A menina, ela estava falando aquilo, eu não aguentei, eu tive que responder. E daí a gente começou a bater boca, eu falei para ela: vem para cima de mim, vem debater comigo, né? Debate com quem sabe do assunto. E aí, todas as vezes que ele fala isso, eu falo: filho, vamos prestar atenção? Você não tem que provocar ninguém. Se a pessoa falou, você acha que falou besteira, deixa pra lá. Não tem por que você ficar falando com uma pessoa, ainda mais se essa pessoa não consegue ouvir. É daquela que você tá falando, ela tá falando em cima. Você tá falando, ela tá falando em cima. Então, deixa pra lá. Evita esse tipo de coisa, porque você vai perder uma amizade, você pode arrumar confusão com uma professora por conta de algo ali que ficou como se fosse pessoal. Então, eu trabalho muito com isso nesse sentido, porque ele é meio assim estourado como eu, sabe? Ele não tem muitas papas na língua. Então, se ele ficar com raiva ali de um determinado assunto, ele vai se meter. Então, eu venho trabalhando muito com isso, porque pode arrumar briga desnecessária. Outra briga que é muito comum, discussões, é referente à religião. Gente, não existe religião certa. Não existe a religião que vai te levar para o céu. Não. A religião,
A igreja, o templo, ela serve para te dar uma orientação, ela serve para você entender as escrituras, porque se você ficar lendo a escritura sozinho, se não tiver uma cabeça boa, você enlouquece. Mas são as suas atitudes, não adianta eu estar na igreja de segunda a segunda, se as minhas atitudes com os meus irmãos não forem o que Deus deseja. Não adianta eu pregar o que eu não vivo. Não adianta. Então não importa se eu sou católica, não importa se eu sou evangélica, não importa se eu sou budista, não importa o que eu sou. O importante é que eu acredito em alguma coisa e eu sigo aquela coisa. Você acredita numa coisa e segue aquela coisa. É isso que tem que entender. Não tem por que ficar debatendo escrituras. Cada um entende a escritura do seu modo. Se eu ler para vocês aqui um versículo, eu vou passar para vocês da forma que eu entendi. Alguém vai me ouvir, não vai concordar, falar, não, mas esse versículo não quer dizer isso. O outro pode falar, não, mas esse não quer dizer nem isso, ele quer dizer outra coisa. Por quê? São opiniões diferentes. Então, quando você estiver... O ideal é nem conversar sobre política nem religião, porque são as duas coisas que mais dão discussões. E desnecessário. Muitas vezes você perde amizade por causa disso. Então, eu aprendi. Se a pessoa está conversando comigo, ela é de uma religião que não é a minha, eu respeito. Às vezes falam umas coisas que eu falo, puta que pariu, sério? Sério que ela acredita nisso? Não, sério que ela pensa dessa forma? Mas beleza, beleza. Muitas vezes eu acabo nem dando a minha opinião ali para não criar atrito, porque dependendo da pessoa, você tem mais que ouvir do que dar sua opinião. Né? Porque tem pessoas que são realmente ignorantes, é o que eu falei, são pessoas que querem empurrar goela abaixo a opinião dela. Mas o que eu quero trazer, na verdade, para vocês é assim, a opinião é realmente igual o cu, vamos falar a verdade. Cada um tem o seu, cada um cuida do seu, cada um protege do seu, e é assim que é feito. Então, vamos começar a respeitar a opinião do outro. É o que eu disse. Você precisa concordar? Não. Você precisa pegar essa opinião como sua? Não. Mas você tem que respeitar que aquela pessoa pensa diferente, que aquela pessoa age diferente de você. E lembrando que nós, seres humanos, nós somos uma raça muito evoluída, uma raça que muda de opinião muito facilmente. Hoje eu gosto de amarelo, amanhã eu posso gostar de azul, depois de amanhã eu posso gostar de um roxo. Não necessariamente que eu tenha uma opinião, nasci com ela e vou morrer com ela. A minha opinião é formada de acordo com os acontecimentos que eu vou vivenciando. Então, dessa forma, eu hoje posso estar aqui brigando com vocês, querendo que vocês entendam uma coisa, mas quando for daqui um tempo, eu vou estar aqui defendendo o contrário. Falando para vocês que isso não é certo, que isso eu não concordo. Porque as opiniões são dessa forma. Você vai criando elas, você vai acreditando, moldando elas de acordo com os acontecimentos à sua volta. Então, não briguem, gente, não discutam. Se você está com pessoas que conseguem ouvir, que conseguem dialogar, sem se exaltar, sem brigar, ótimo, debata sobre tudo que você quiser. Política, artista, cantores, youtubers, religião, qualquer coisa é válida. Agora, se você estiver conversando com uma pessoa, qualquer tipo de assunto, e você vê que essa pessoa é a dona da verdade, que essa pessoa vai querer fazer você engolir a opinião dela, o que ela acredita que é verdade, a melhor coisa que você faz é se fazer de bobo e deixar a pessoa ali falando sozinha. Finge que concorda, finge que passou a acreditar naquilo e encerra isso. Assim você não perde amizade, assim você não fica desgastado com ninguém, porque a gente vê que muita gente briga até com gente da família. Igual eu estava assistindo um programa e a menina perguntou para um especialista lá como é que ela ia perdoar o pai dela por ter votado num político que ela não votou, né? Que ia se reunir para uma festa, mas
ela não ia conseguir olhar para a cara do pai dela, porque o pai dela fez isso, fez esse absurdo. E daí o entrevistado começou a dar a opinião dele, e ela, em alguns momentos, ela cortou, tipo assim, não concordando com o que ele estava dizendo. E aí ele finaliza. A pergunta é, como é que o seu pai vai te perdoar por você ter votado em outro que não é o candidato dele? Quer dizer, matou ali. Por que você tem que perdoar o seu pai e por que ele não pode te perdoar, então? Porque você tem o direito de ficar magoado com o que ele fez, mas ele não pode ficar magoado com o que você fez? São opiniões diferentes, mas as opiniões terminam ali. Vocês, gente, são família, não tem por que brigar. Vocês são amigos, não tem por que brigar. E muitas vezes é discussão por gente que nem merece, que nem sabe que você existe. Político sabe que você existe? Não. As pessoas da igreja sabem que você existe? Não, porque eu frequento uma, você frequenta a outra. Artista sabe que você existe? Nem a pau, Juvenal. Ele te usa para ganhar o dinheiro dele e viver bem. Mas fora isso, ele tá cagando e andando para você. Então, por que discutir por conta disso? Por que se desgastar? Por que brigar com pessoas ao ponto de perder a amizade, de perder ali um vínculo que tem, por conta de pessoas que nem estão aí com a gente? Então, gente, vamos parar com essa bobagem. Vamos parar com essa babaquice de ficar. Eu penso assim e você tem que engolir. Não, eu penso assim, você tem que. Não! Você pensa assim? Ótimo. Eu penso dessa forma. Quem sabe lá na frente a gente pensa igual. Beleza? Acabou. Então, a partir de agora, vamos tentar fazer esse exercício. Quando estiver conversando com alguém, tente falar menos, ouvir mais. Tente fingir que concorda para encerrar o assunto. E, principalmente, tentar entender que o outro pensa diferente de você. Por isso que ele pode não concordar com as coisas que você concorda. Beleza? Se der certo, depois vocês voltam aqui para me contar que deu certo. Se não der, daí vocês contam também que vocês não conseguiram fazer esse exercício e que vocês continuam brigando por conta de opiniões diferentes. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima!